que nesse assunto não cabe fazer piada, né? Violência contra a mulher não tem que fazer piada, é algo que legitima, normaliza, por mais que não tenha sido a intenção, não dá para fazer piada com esse tipo de assunto. Eu acho assim, Diego, a responsabilidade do presidente da República como instituição, ela é muito, muito, muito grande, né? Então, assim, não dá para cometer esse tipo, porque a gente não consegue nem falar deslize, não é deslize, gafe, não é gafe. É uma frase infeliz, muito infeliz, mas tá muito errado, né? O Lula, ele tem, nessa questão das mulheres, derrapado constantemente, né? Se a gente lembrar aqui, eu tô com o Saca, que a gente fez a entrevista com o presidente, acho que deu um mês, não sei exatamente. Quando a gente perguntou também, eu perguntei para ele se não estava faltando mulher no governo, e ele diz: é porque falta mulher da política capacitada. São coisas que ele. E aí, quando ele vem, ainda diz: a Janja me chama a atenção. O presidente aí, ele mostra um despreparo dele numa coisa que é assim, o mundo mudou. Não dá para o Lula ter essa cabeça tão retrógrada. Eu entendo que há choques geracionais, por exemplo, em relação a alguns termos que a gente está evoluindo como sociedade, graças a Deus, vamos pensar um pouquinho, né? Tem uma série de coisas que, infelizmente, quando a gente noticia aqui, a gente pensa que não estamos dando certo como sociedade. Mas tem outras coisas, nessa área da inclusão, principalmente, que a gente está tentando evoluir, né? E a gente está aprendendo. São termos que a gente não usa mais, são formas de se relacionar com as pessoas que a gente não usa mais. A gente trabalha com uma questão de inclusão cada vez maior, que a gente precisa ampliar tudo isso. E ele, como presidente da República, por mais que haja, aí a gente entra numa outra questão até, né, que a gente está tendo ali nos Estados Unidos, a questão etarista, talvez um pouco que misture com o Biden. O presidente Lula, ele tem quase 80 anos, mas ele precisa estar atualizado no que é necessário. Não dá para falar, não dá para usar termos que não cabem numa agenda como essa que a gente está falando de pessoas deficientes físicas. No caso da mulher, a brincadeira com o Corinthians eu não tinha visto. Ela é tão infeliz, porque eu entendo que o Lula tem esse caráter de falar de improviso, e ele sempre, isso é uma oratória que ele teve sempre muito boa, sempre foi um grande trunfo para o presidente Lula, ele no palanque ter essa habilidade da oratória. O futebol é uma metáfora que ele também sempre usou, mas não há nenhuma razão que explique ele associar o futebol e a situação do Corinthians com a violência entre as mulheres, porque quando a gente está falando que as mulheres são violentadas após o jogo do futebol, a gente vai juntar que esses homens chegam alcoolizados, batem, agridem nas mulheres. E isso do futebol, ele não é, ele é como na pandemia, que o número de casos aumentou um monte, e na época, então o filho do presidente, acho que o Eduardo Bolsonaro, falou na época alguma coisa: mas namorada às vezes dá vontade de matar mesmo. Não, entendeu? Então assim, não, se for corintiano isso não vai acontecer. Não! Então eu acho que o presidente, ele precisa de um choque de atualização e realidade nesse sentido, que por mais que a Janja diga para ele, você não pode, e ainda eu achei muito infeliz também como ele coloca, quando a Janja fala, quando ele Ela fala que é. a Janja me disse para ter muito cuidado porque essa gente tem uma sensibilidade muito aguçada, né? Acho que o todo do combo do presidente foi muito infeliz, e talvez ele tenha que fazer essa reflexão, meditação calado, digamos assim, com ele, para evoluir e tomar mais cuidado ao falar, porque ele fala, né, com uma instituição, né, da Presidência da República, que é muito sério. Então, É. realmente, vamos classificar como gafes, né? Não sei se tem uma Ah, outra não, palavra, talvez um pouco eu acho que melhor, dá para usar uma palavra infelizes. até pior, viu, Carla? Porque, poxa, e aqui tem gente falando, identitarismo é algo muito ruim, nananana. Não é questão de identitarismo, né? A gente está falando sobre violência contra a mulher. E aí o presidente da É. República solta, mas se for corintiano, tudo bem. Mas eu não sou violento, não faço isso. É em tom jocoso? É, mas não cabe tom jocoso, Sakamoto, Carla, nesse tipo de situação, né?